Olá! Quero te dar as boas-vindas ao nosso primeiro vídeo aqui no nosso canal no YouTube sobre o concurso do INSS. É isso mesmo, a gente vai trazer várias informações aqui dentro do nosso canal. A gente sempre vai estar divulgando conteúdo de alto valor para você que quer se preparar, que quer alcançar a sua estabilidade dentro do cargo público, uma excelente remuneração e que também exige apenas o ensino médio, né? Esse concurso do INSS. Meu nome é Vinícius, se você não conhece, eu sou servidor do INSS, aprovado no concurso de 2016, já estou no INSS há quase 10 anos, quase uma década aí de Previdência Social, e esse canal aqui foi feito justamente para te ajudar a chegar lá no cargo público. Um dia eu estava aí como você, pensando se o concurso do INSS era para mim, se não era, e um dia eu decidi estudar, e foi uma excelente decisão, porque dentro do cargo público você consegue também várias oportunidades. Nesse vídeo aqui especificamente, eu separei para você uma aula do nosso curso preparatório, o Prepare INSS. Se você ainda não segue, segue a gente lá dentro do Instagram, que você vai encontrar lá muitas informações também sobre o concurso do INSS. E aqui dentro do nosso canal no YouTube você também consegue acompanhar muitas informações. Olha, na sequência aqui a gente vai assistir agora uma aula sobre o benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS. Aproveita nessa aula que é o benefício de prestação continuada. Tem uma história inclusive que aconteceu hoje na agência. Uma senhora que tem deficiência, ela tem menos de 65 anos de idade, evidentemente, e ela deu entrada no benefício assistencial à pessoa com deficiência na gente. E foi uma situação inusitável para mim, porque essa pessoa passou muitos meses esperando. Infelizmente no INSS às vezes acontece isso, até com uma certa frequência, da pessoa dar entrada no benefício e demorar meses para sair. E foi o caso dessa senhora. Ela deu entrada, demorou mais ou menos 7 meses. E aí quando a gente deu a notícia na agência que ela ia receber o benefício, que o benefício dela tinha sido aprovado, ela se ajoelhou no meio da agência e começou a orar. Começou a agradecer a Deus, contando na oração dela que ela tinha passado 7 meses esperando o benefício, 7 meses sem ter uma certeza de como ia fazer o mercado, vivendo da ajuda de outras pessoas, da igreja dela inclusive, e ela fez aquela oração no meio da agência, na frente de todo mundo. Achei uma situação muito singular, 10 anos de INSS, trabalhando com previdenciário, trabalhando com público, fazendo benefício, e essa situação realmente me tocou ali na hora. E uma mensagem que fica ali para Dona Maria, de Dona Maria, na verdade, é que a gente precisa ser grato a Deus pelas coisas que a gente tem. E principalmente se você está aqui estudando para o INSS, você precisa ser grato a Deus por essa oportunidade no Brasil, de tantas dificuldades que a gente tem. Você tem a oportunidade de, na sua casa agora, estar aqui com o professor Vinícius, com os demais professores da plataforma, estudando para essa oportunidade que é o concurso do INSS, que com certeza vai melhorar a sua vida e da sua família também. Vamos avançando, que a gente precisa vencer aqui o conteúdo aqui do benefício de prestação continuada, para quando você estiver lá atendendo dentro da agência do INSS, você possa atender Dona Maria, seu João, seu José e os clientes que apareciam ali para você atender, justamente dando a melhor orientação para que a pessoa consiga ter o seu benefício concedido e consiga resolver a sua vida. Afinal de contas, o objetivo da gente aqui, com o nosso trabalho dentro da Previdência Social, é ajudar as pessoas a conseguir o benefício. Lógico que a gente quer o salário, a gente quer estabilidade, a gente quer remuneração, mas a gente quer também que as pessoas sejam bem atendidas, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Olha, a gente estuda aqui agora a Lei Orgânica da Assistência Social e, principalmente, o benefício de prestação continuada, porque ele tem mais incidências em provas do concurso do INSS. Quando a gente for falar aqui de BPC-LOAS, nós temos que nos ater e entender que existem duas possibilidades de benefício aqui. Primeiro, que é o benefício que é devido ao idoso. E aqui, quando a gente falar de pessoa idosa, entenda que é uma pessoa que tem 65 anos de idade ou mais, não importa o sexo, pode ser uma pessoa, um homem ou pode ser uma mulher,
Bastou ter 65 anos de idade, aqui ela já atende um requisito de uma espécie de benefício de prestação continuada, que é o BPC ao idoso. Observe aqui que quando você estiver resolvendo sua prova, tenha muito cuidado com isso. Tanto das informações que você tem no dia a dia, que é a informação do senso comum, como alguma outra informação que você teve aí, que alguém te falou, que alguma pessoa da sua família ou conhecido seu disse que recebia uma aposentadoria do INSS. E as pessoas, elas acham que quando recebem o LOAS, elas recebem uma aposentadoria. Isso é o senso comum que vai dizer. E olha, às vezes chega na agência aqui para eu atender e a pessoa, inclusive essa semana aconteceu isso, a pessoa chegou na agência e disse: olha, Vinícius, o meu benefício foi cortado, eu não consegui receber ele. Por que seu benefício foi cortado? Você é aposentado? Perguntei para ele. Ele falou: sim, sou aposentado, recebo aposentadoria. Quando eu fui consultar no sistema, eu pedi os dados dele ali, identidade, CPF. Quando eu vou consultar no sistema, eu observo que, na verdade, ele recebia um BPC-LOAS ao idoso. Ele não era aposentado. Olha, para esse cliente, que ele é um cliente nesse caso, e geralmente esse é o perfil do público, que não tem muita escolaridade, que não tem um conhecimento técnico, que não está se preparando para o concurso do INSS, esse cliente aí você vai relevar quando ele traz esse tipo de informação. Mas para efeito de prova, você não pode chamar o BPC-LOAS ao idoso de aposentadoria, porque o examinador, às vezes, ele pergunta assim, ele fala assim: olha, o BPC-LOAS ao idoso é uma aposentadoria social. Marque errado para esse tipo de afirmativa, porque não é uma aposentadoria. A aposentadoria, ela precisa ter a contribuição, precisa ter a contrapartida. Os benefícios assistenciais aqui que a gente vai estudar e toda a legislação do LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, ela não precisa de contribuição. Ou seja, para a pessoa ter acesso aos serviços e aos benefícios pagos pela assistência social, ela não precisa de contribuição para a Seguridade Social. É o que diz lá na nossa Constituição, quando vai falar da assistência social como sistema que integra a Seguridade Social. E a assistência social deve ser prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição para a Seguridade Social. Esse é o primeiro ponto, então não confunda aqui com a aposentadoria. Às vezes acontece da pessoa até ser aposentado e receber um benefício no mesmo valor que receberia aqui o BPC-LOAS. Mas olha, isso não torna um benefício uma aposentadoria, porque sabe por quê? Porque esse benefício aqui, por exemplo, ele tem critérios e requisitos que a aposentadoria não tem e, sobretudo, não paga o 13º. Outra espécie aqui de BPC-LOAS que a gente tem que visualizar é o BPC-LOAS a pessoa com deficiência. Falou do idoso, é simples, precisa ter 65 anos de idade ou mais, homem ou mulher. Agora, o deficiente aqui você vai ter que se atentar, porque a legislação vai dizer que o deficiente ele precisa ter uma deficiência de longo prazo. E eu pergunto para você, o que é uma deficiência de longo prazo? Se você perguntar para mim, se eu for responder essa pergunta que eu mesmo fiz aqui agora para você, eu diria que longo prazo é 30 dias. Sabe por quê? Porque se eu ficar incapacitado ou com uma deficiência de 30 dias, isso para mim, pessoalmente aqui, o professor Vinícius, já atrapalha bastante da minha vida. Porque eu sou uma pessoa bem ativa, eu faço várias coisas durante o meu dia, durante a minha semana. Então, imagine um mês eu sem poder fazer minhas atividades porque eu tenho adquirido uma deficiência de um acidente ou estou doente. Para mim já é longo prazo, 30 dias. Mas o prazo que eu acho que é longo prazo, para ser redundante, não interessa, porque o que importa para a gente aqui é o que o legislador vem trazer aqui para efeito da nossa legislação do BPC-LOAS. E ele vai dizer aqui no nosso artigo 20, no parágrafo 10, que considera-se impedimento de longo prazo, olha aqui o nosso longo prazo, para fins do parágrafo 2º deste artigo, aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos. Ou seja, para que eu considere que uma pessoa ela se enquadra num critério de deficiência do BPC-LOAS, ela precisa ter um impedimento de longo prazo, pelo prazo mínimo de 2 anos. Ou seja, aquela deficiência, os efeitos daquela deficiência, elas são bem extensos. São 2 anos. E essa deficiência que a gente vai ver aqui no parágrafo 2º,
que ela tem características em relação principalmente à natureza dela. Pode ser uma deficiência física, de natureza física, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência na mobilidade, é um cadeirante, é um deficiente físico. Essa deficiência pode ser mental, intelectual, que tem a ver com o psíquico da pessoa, e também ela pode ser sensorial, que é aquela pessoa que, por exemplo, não enxerga, não escuta. Eu atendi um caso bem triste, na verdade, desse benefício BPC-LOAS, que era um senhor de idade, inclusive, que ele não enxergava, ele não escutava e não falava também, evidentemente, já que ele não escutava. A comunicação dele praticamente era só tocando nele. E ele nasceu já com essa deficiência, uma situação bem triste, na verdade, mas que a gente se depara também no nosso trabalho. E o que é que acontece? Essa deficiência que tem natureza física, mental, intelectual ou sensorial, qualquer uma dessas aqui, ela precisa impedir que a pessoa realize as atividades da vida dela em igualdade de condições com as demais pessoas. Porque uma pessoa que tem uma deficiência visual, por exemplo, ela vai ter barreiras que uma pessoa normal não tem, porque ela não enxerga. Então ela vai ter dificuldade de andar, vai ter dificuldade de conseguir um trabalho, mais que outra. Esse aqui é o critério de deficiente. Então observe que quando a gente vai estudar o BPC-LOAS, é duas situações que acontecem. Ou a pessoa é uma pessoa idosa, que tem 65 anos de idade ou mais, homem ou mulher, ou ele é uma pessoa que é deficiente, que tem uma deficiência de longo prazo, o impedimento de longo prazo. Esse impedimento de longo prazo precisa ser de natureza física, mental, intelectual ou até mesmo sensorial. Agora, existe um critério que ele é afeto a essas duas espécies de benefício, tanto ao BPC ao idoso, quanto ao BPC ao deficiente, que é o critério que você pode cair na sua prova, e anote aí, que é um critério de miserabilidade. Ou pode ser que caia também, e ele fale aí para você, que é o critério de renda. Critério de renda é um requisito para que a pessoa tenha acesso ao benefício, ou seja, não basta só ser idoso e não basta só ser deficiente dentro do conceito que a LOAS estabelece. A pessoa precisa também atender o requisito de miserabilidade. Por isso que aqui no final ele vai dizer, olha, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos de idade ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem tê-la provida por sua família. Olha, esse requisito aqui, ele vem justamente aqui da efetividade ao comando constitucional que a assistência social tem que ser prestada a quem dela necessitar. Tem que ser uma pessoa necessitada. E uma pessoa necessitada aqui, para efeito de BPC-LOAS, é aquela pessoa que não consegue ter um trabalho, ter um rendimento, que possa e permita que ela tenha o próprio sustento, quanto essa pessoa a família dessa pessoa não consegue prover. E aí a pessoa vai estar enquadrada enquanto uma pessoa que tem direito, que vai ter acesso ao BPC-LOAS. É muito importante que você identifique isso aqui, porque, olha, todos os benefícios do INSS que são pagos pela Previdência Social, eles possuem destinatários. E você precisa saber identificar quais são os destinatários. Não é possível criar uma lei que um legislador, lá na Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, edite uma lei que crie um benefício e essa lei não diga quem são as pessoas que são os destinatários. E isso é muito importante que você entenda e perceba, porque é sempre objeto de prova. Ele vai perguntar, ele vai dizer, ou vai dar uma situação hipotética, vai dizer, olha, o BPC-LOAS é para uma pessoa que tem, um idoso que tem 60 anos de idade. Aí está errado, porque é 65 anos de idade. Observe que você precisa identificar sempre quem são os destinatários, e esses aqui são os destinatários do BPC-LOAS. Quando a gente vai falar do critério de renda ou o critério de miserabilidade do BPC-LOAS, a gente vai precisar estabelecer também,
Porque observe só, eu pergunto para você de novo, o que é miserabilidade e o que é miséria? Porque dependendo do contexto, você pode dizer, olha, se uma pessoa ela vive com menos de um salário mínimo, ela já pode ser considerada pobre, já pode ser considerada uma pessoa miserável, dependendo da situação e dependendo da quantidade de pessoas que vivem ali naquela família, naquela casa. Mas eu volto aqui a dizer que o que a gente sabe aqui e o que a gente considera não interessa, porque o que vai interessar aqui é o que o legislador traz à nossa legislação. E o parágrafo 3º do nosso artigo 20, a gente vai se aprofundar bastante no artigo 20, porque é ele que vai trazer o BPC-Loas, que é o principal benefício que é pago pelo INSS, que integra a assistência social, que é a renda, o conceito de renda per capita. A renda per capita nada mais é que é pegar a quantidade de pessoas que moram em uma determinada casa ou que integram um grupo familiar e dividir pela renda. Então, você faz aqui uma operação. Você vai somar a renda de todo mundo que mora ali junto, certo? Das pessoas que estão ali. Na verdade, aqui vai ficar o contrário, né? Aqui vai ficar o contrário. Para você calcular o critério de renda aqui, você vai pegar, na verdade, a renda das pessoas que moram junto, vai somar todas as rendas e vai dividir pela quantidade de pessoas que vivem ali dentro do mesmo grupo familiar. E é assim que você faz a renda, o cálculo da renda per capita, que é a renda por cabeça. E aqui no parágrafo 3º vai dizer o seguinte: observados os demais critérios de elegibilidade definidos nessa lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência, ou idoso, ou a pessoa idosa, com renda familiar per capita igual ou inferior a 1/4 salário mínimo. Esse limite aqui da renda per capita, você tem que ter um cuidado, porque o examinador ele gosta de confundir você. Ele vai dizer assim para você: olha, a renda mensal familiar per capita deve ser inferior a 1/4 salário mínimo. E se ele disser isso, marque que está errado, porque é igual ou inferior. Antigamente era só inferior, e aí o legislador mudou a redação e ficou assim, igual ou inferior, porque às vezes acontecia da pessoa ter a renda per capita do grupo familiar dele calculada e ali dá exatamente 1/4 salário mínimo. Veja que na redação anterior, que era inferior a 1/4 salário mínimo apenas, não tinha aqui esse igual, essa pessoa não atenderia o critério de renda para efeitos de acesso ao BPC-Loas ao idoso ou à pessoa com deficiência. Muito injusto, porque ali por 1 centavo a pessoa não é considerada miserável para efeito aqui de enquadramento no BPC-Loas. Observando isso, houve essa alteração legislativa. Então, hoje é igual ou inferior a 1/4 salário mínimo. Então, observe isso, que isso pode ser objeto de prova. Para você entender melhor, eu trouxe aqui para você alguns exemplos para você conseguir identificar na sua questão como é que você calcula ali e se a pessoa ela cumpre ou não o requisito de renda aqui do BPC-Loas. Exemplo 1, vamos lá. João vive com sua esposa Maria, é João e Maria, e possui uma renda mensal no valor de R$1.000. Maria não possui renda. A renda per capita do grupo familiar é de R$500, na verdade, né? Metade. É de R$500. Ou seja, você tem aqui, olha a nossa fórmula, renda dividido por pessoas. Então, a renda aqui é 1.000 dividido por 2, que é João e Maria, vai dar igual a R$500, que vai ser a renda per capita do grupo familiar. Se João, por exemplo, fosse um idoso com 65 anos de idade, que fosse dar entrada ali no BPC-Loas ao idoso, ele não teria direito ao benefício, porque ele já não cumpriria aqui o critério de renda, o critério de miserabilidade para ter acesso ao benefício. Mas, professor, é injusto. Eu acho que uma pessoa que tem uma renda per capita de R$500, essa pessoa é realmente uma pessoa que está ali em um estágio, em um enquadramento de miserabilidade. É uma pobreza que essa pessoa está vivendo, né? R$500 por mês. Mas veja só, que o critério do legislador ele é objetivo.
a gente vai ver até algumas regras que vão flexibilizar aqui o cálculo da renda per capita, mas observe que para efeito de prova você tem que levar aqui essa informação, que a renda per capita é de até 1/4 do salário mínimo. Ele pode dizer que até 1/4 do salário mínimo, até, ele pode usar o até, que observe que até é igual ou inferior, ou ele pode dizer que é igual ou inferior, como está aqui na redação original. Geralmente, o examinador ele traz ali a íntegra da redação original. O exemplo 2. João vive com sua esposa Maria e possui uma renda mensal no valor de um salário mínimo, que é João, outro João e Maria também. Só que esse João e Maria, eles ganham os dois juntos aqui um salário mínimo. Maria não possui renda. Então, a renda per capita do grupo familiar é de meio salário mínimo. Então, você vai pegar um salário mínimo e vai dividir por 2. Um salário mínimo dividido por 2 vai dar a metade do salário mínimo. Meio salário mínimo. Exemplo 3. José vive com sua companheira Joana e seus 2 filhos solteiros, Pedro e Paulo. Aqui temos 4 pessoas vivendo. A renda mensal de José é de um salário mínimo. Joana, Pedro e Paulo não possuem renda. Só quem tem renda aqui nessa casa é o José. A renda per capita do grupo familiar será igual a 1/4 do salário mínimo, porque você tem aqui um salário mínimo dividido por 4 pessoas. Aí nesse caso aqui, nós teremos aqui 1/4 de salário mínimo enquanto renda per capita. Caso, por exemplo, o José fosse dar entrada no benefício assistencial ao idoso e ele tivesse 65 anos de idade, ele teria direito ao benefício, porque além de ter os 65 anos de idade, que é o critério do BPC ao idoso, ele tem uma renda per capita aqui igual a 1/4 do salário mínimo, cumprindo assim todos os requisitos para ter acesso ao benefício assistencial. Olha, quando a gente vai falar aqui de grupo familiar BPC-LOAS, é muito importante que você entenda quais são as pessoas que vão integrar o grupo familiar. Porque você pode chamar de família quem você quiser da sua família. Às vezes você vê um primo seu. Olha, seu primo é seu familiar, faz parte da sua família. Às vezes até um irmão. Olha, meu irmão faz parte da minha família. Só que para efeito de enquadramento de BPC-LOAS, você tem que entender também o conceito de quem a gente pode enquadrar ou não como membro que vai ser pertencente do grupo familiar, que vai ter aqui no nosso parágrafo 1º, também do artigo 20 da nossa Lei Orgânica da Assistência Social, que vai dizer que a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sobre o mesmo teto. Ou seja, as pessoas aqui, para serem consideradas membros do grupo familiar um dos outros, elas precisam viver na mesma casa, no mesmo teto. E para que você não erre na sua prova, eu quero trazer aqui para você uma informação e um exercício para que você fixe aí de fato entenda aqui quem é considerado membro do grupo familiar. Sempre que você for analisar uma questão e se você for pensar quem são os membros, observe primeiro a figura do requerente. O requerente nada mais é do que a pessoa que vai solicitar ou o BPC-LOAS ao idoso ou a pessoa com deficiência. E o requerente vai integrar o grupo dele, por exemplo, o pai, ou, se ele morar junto também, a mãe. Na ausência do pai, aí você vai ter a figura do padrasto. Na ausência da mãe, você vai ter a figura da madrasta. E aí você vai olhar para baixo agora, que vai ser o quê? O filho. Às vezes o requerente tem um filho, é uma pessoa de 65 anos de idade que tem um filho e esse filho mora também naquela mesma casa. De modo que o filho aqui vai integrar o grupo familiar. A mesma coisa se for um enteado. O enteado vai ser o filho do seu cônjuge ou filho da sua companheira. Agora, observe aqui que para efeito de enquadramento, enquanto membro do grupo familiar aqui, esses dois
Esses dois aqui, eles precisam ser solteiros. Agora, quando a gente for falar aqui também além do filho do enteado aqui, você vai ter o menor tutelado. Que é aquele menor, aquela pessoa que vai ser menor de 18 anos de idade, que apesar de não ser filho do requerente, ele vive ali sob a tutela dele. Por outro lado, nós vamos ter também aqui os irmãos do requerente. Pode ser o irmão, pode ser a irmã. Mas, assim como os filhos e os enteados, os irmãos aqui, eles precisam ser solteiros. Ou seja, se for um irmão casado, ou se for até um filho ou enteado casado, mesmo que a pessoa viva sobre o mesmo teto, ela não vai ser enquadrada aqui, não vai ser considerada como pertencente ao grupo familiar BPC-LOAS. Veja que faz parte da família, mas para efeito de grupo familiar BPC-LOAS, essa pessoa não vai estar enquadrada aqui. Eu quero que você veja e preste atenção que para a pessoa aqui ser considerada membro do grupo familiar, ela tem que viver aqui sobre o mesmo teto, tem que estar morando junto, não pode morar em uma casa diferente. De modo que, e também, mesmo que viva sobre o mesmo teto, se for o caso de um irmão, ou de um filho, ou de um enteado, e esses daqui moram na mesma casa, só que tem um problema, eles são casados. Olha, eles não vão integrar o grupo familiar do requerente. A mesma coisa se for uma avó, se for um avô, se for um tio, se for uma tia, se for um primo, se for uma prima. Olha só, se for um parente, qualquer que seja, esses daqui não vão integrar o grupo familiar do BPC-LOAS do requerente. Então, observe sempre a figura do requerente enquanto uma figura central e observe que se a pessoa, mesmo que mora no mesmo teto, não cumprir aqui os requisitos da legislação, ela não vai ser considerada aqui membro do grupo familiar. E por que isso é importante? Porque a partir da quantidade de membros do grupo familiar é que a gente faz aquele cálculo lá da renda per capita. Vamos trazer alguns exemplos aqui para ficar bem claro para você. Exemplo 1. João, menor com 6 anos de idade, solicitou o BPC-LOAS, a pessoa com deficiência, vive com o pai, Kleber, e a mãe Maria. Olha, o grupo familiar aqui de João vai ser João, que é o requerente, Kleber e Maria. Observe que a gente sempre vê aqui o requerente. Você pode perguntar, olha, mas João tem 6 anos de idade, como é que ele solicitou o BPC-LOAS? Ele solicitou o BPC-LOAS através dos pais, porque a própria texto da nossa Lei Orgânica da Assistência Social vai dizer isso. Se for um menor de idade, ou uma pessoa que ela tem, uma pessoa que tem uma curatela, uma pessoa que está interditada judicialmente, quem vai dar entrada é o seu representante legal. Ou o seu procurador também, é possível isso. No exemplo 2, a gente vai ter o exemplo de Carlos, que possui 8 anos de idade, solicitou o BPC-LOAS. Se ele solicitou, ele é o requerente. A pessoa com deficiência, ele vive com a mãe, Camila, e a avó, Jerusa. O grupo familiar aqui de Carlos vai ser Carlos e Camila. Apesar de Jerusa aqui, que é a avó, que gosta tanto do neto, mas ela não vai ser considerada aqui como membro do grupo familiar para efeito de cálculo da renda per capita, porque ela é a avó. A avó não é considerada aqui membro do grupo familiar BPC-LOAS. Exemplo 3. João, 65 anos de idade, solicitou BPC-LOAS ao idoso. Reside com a mulher, Claudenice, com o filho Mauro, casado com Beatriz. O grupo familiar aqui de João, nesse caso, vai ser apenas João e Claudenice. Por que Claudenice? Ou porque Mauro, seu filho, ele é casado com Beatriz. Então, tanto Mauro quanto Beatriz não vão integrar o grupo familiar deles. Tem que redobrar atenção. Nós vamos aqui agora à resolução de questões e a gente separou aqui principalmente as questões que caíram no último concurso do INSS de 2022 e também no concurso de 2016. Para que a gente entenda agora, e a gente vai aqui
para a prática, que é aquela parte boa, em que a gente vai ver e vai observar como o nosso examinador exige a gente na hora da prova. Vamos lá? Olha lá. Questão de número 1. Ele quer que a gente julgue os itens seguintes à luz do decreto 6.214, que regulamenta o BPC da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso, que a gente acabou de estudar aqui. Um dos critérios para o idoso habilitar-se à concessão do BPC é não possuir outro benefício da Seguridade Social, excetuados o de assistência médica e a pensão especial de natureza e indenizatória. É isso mesmo. Via de regra, o BPC-Loas não pode ser acumulado por nenhum tipo de benefício da Seguridade Social. A exceção aqui vai ser justamente essas duas aqui. Gabarito certo, questão tranquila. Vamos avançar. O valor a ser pago ao beneficiário do BPC é de um salário mínimo mensal. Isso mesmo, questão tranquila. É um salário mínimo que o beneficiário de BPC-Loas recebe. Observando aqui que não gera direito o BPC-Loas ao abono anual. A pessoa não recebe aquela parcelinha a mais anualmente paga aos aposentados. Ela só recebe o valor ali do benefício mensalmente. É permitido ao beneficiário do BPC acumular o recebimento desse benefício com o seguro-desemprego. De forma alguma, não é possível não. O seguro-desemprego, ele inclusive é uma situação que impede a pessoa de ou começar a receber ou continuar recebendo um BPC-Loas, porque ele vai ali integrar o cálculo da renda per capita. O BPC do idoso que se encontre na condição de acolhimento de longa permanência em hospital será suspenso até a data da sua alta. Não, na verdade não. Inclusive, pode ser ao idoso, pode ser a pessoa com deficiência, se ela ficar internada em uma instituição de acolhimento de longa data, de longa permanência, ou em um hospital, uma instituição congênere, não vai ter problema nenhum. A pessoa vai continuar recebendo o benefício normalmente. O nosso gabarito aqui, da nossa questãozinha aqui, é errado. A idade mínima para que o indivíduo passe a ter direito ao BPC do idoso é de 60 anos. Não, o BPC do idoso, tanto para homem quanto para mulher, vai ser de 65 anos de idade ou mais. Questão errada. No caso de morte do beneficiário do BPC, seus familiares são obrigados a informar tal fato ao INSS, situação em que o pagamento do benefício cessará. É isso mesmo. Uma das hipóteses de cessação do benefício de prestação continuada é justamente o óbito do titular, do beneficiário. Morreu, o benefício também vai ser cessado, inclusive não deixa direito à pensão por morte para os dependentes ali da pessoa que recebeu o benefício assistencial. E aí, evidentemente, que os familiares são os responsáveis também, principalmente aqueles que integram o grupo familiar, de informar a Previdência Social, ao INSS, que é o órgão que é o responsável por operacionalizar esse benefício, de que houve aquele óbito, que o benefício agora vai ter que ser cessado. Por isso aqui, o gabarito está correto. Deixa o seu comentário aqui embaixo se você gostou dessa aula, se a gente conseguiu te ajudar dessa forma. Eu criei aqui o Prepare INSS justamente pensando naquelas pessoas que querem se preparar e estão meio perdidas na preparação para o concurso. O nosso objetivo aqui é justamente trazer informações que vão te levar até o cargo público. E por isso que a gente desenvolveu um curso completo. Então, se você quer se preparar, se você quer chegar no ano de 2027 já com sua nomeação no cargo público, eu quero te apresentar agora o nosso curso preparatório, o Prepare INSS, em que a gente traz ali todas as disciplinas, todo o conteúdo necessário para que você seja aprovado. Aqui está justamente o mapa que eu e diversos aprovados no concurso do INSS trouxe aqui para você percorrer e conseguir também ser aprovado nessa prova e alcançar esse objetivo de ter a tua estabilidade e essa mudança de vida. Olha, eu vou te mostrar aqui a nossa plataforma de estudos. Nossa plataforma de estudo foi desenvolvida justamente para você que deseja
mudar de vida através do concurso público. E ela foi feita justamente por aquelas pessoas que passaram pelo mesmo processo que você, que começaram a preparação um dia para o cargo, sonharam com o cargo público, com estabilidade, uma boa remuneração, e hoje já estão inclusive estáveis no serviço público. Deixa eu mostrar para você aqui, porque cada módulo, e esse curso está espetacular, porque a gente trouxe de forma muito focada a tua preparação. Então a gente mapeou tudo que você precisa fazer. Já está pronto aqui dentro, é só você seguir o roteiro. A gente tem um módulo inicial, que é os primeiros passos, em que a gente dá orientações introdutórias para como você se organiza para estudar. A gente tem cada módulo aqui de noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, ética no serviço público, regime jurídico único, português, raciocínio lógico. E a gente tem os módulos, as trilhas de aprendizagem da principal disciplina de Seguridade Social. Aqui, por exemplo, quando você clica aqui no módulo, você consegue assistir todas as aulas, e o foco aqui é justamente resolução de questões, um curso totalmente voltado aí para a prova do INSS. Além disso, você tem de bônus 2 módulos que eu acho aqui incrível, que é a cereja do bolo, que é os módulos de revisão. Sabe quando você dá aquele branco? Justamente esse módulo de revisão vai conseguir suprir essa lacuna, para que você chegue na sua prova lá e você não esqueça de nada. Então a gente tem as revisões em flashcards, tudo pronto para você, e os mapas mentais, em que a gente ensina como é que você cria seus mapas mentais e como é que você consegue guardar e reter as informações, porque olha, o concurso do INSS tem muitas informações, muitos dispositivos que você tem que estudar. E aqui, esse módulo vai justamente facilitar essa aprendizagem. E por último, a gente tem aqui 501 questões de seguridade social focada no concurso do INSS, que você vai fazer bastante exercício para que você chegue no dia ali e mate a sua prova, para que um ano, daqui a uns dias você já esteja aí dentro do teu cargo público. Se você quer se preparar para o concurso do INSS com a gente, eu deixei aqui um link na descrição em que você pode acessar a plataforma para você conhecer e, lógico, começar a sua preparação em alta performance com foco, que é isso que vai fazer você mudar e melhorar a sua vida. Forte abraço do professor Vinícius. Os links estão aqui abaixo. Até a próxima!